Olá pessoal, então eu estou aqui mais uma vez, Paulo Costa, para quem não me conhece. Me fizeram a pergunta, pessoal, esse assunto, ajuste de curto, longo prazo, o som da lâmpada, né? Principalmente agora com os sensores AFR, né? Sensor de AF, que fisicamente é igual ao som da lâmpada convencional. E o som da lâmpada de banda larga, então está ficando cada vez mais popular, então está trazendo novamente, né? Com padrão OBD2 também, com vários recursos, né, de diagnóstico, então está trazendo novamente essa atenção para a sonda lambda, né? Até porque são muitas variáveis que podem causar uma alteração na sonda lambda, além da própria sonda lambda, né? Então realmente às vezes é difícil para a gente fazer um diagnóstico desse componente, ok? Nesse gráfico aqui, o que ele está representando? Bom, em primeiro ponto aqui nós temos o sinal do sensor de oxigênio, né? O sensor de oxigênio de salto, o sensor de oxigênio com o sinal oscilante, o nosso convencional hoje, né? Então, a maioria dos veículos ainda usa a sonda lambda de salto, apesar das evoluções, mas continua sendo um sinal que vai variar ali entre 100 a 900 milivolts, 800 na prática, é isso que acontece, né? Esse segundo aqui, o B, ele representa o ajuste de curto prazo, aqui está em 100%. Agora, vale lembrar que tem sistemas, né, nós temos dois tipos de, digamos, de régua, né, de parâmetros mais comuns. Ou eu trabalho com porcentagem, ou trabalho com passos de memória, né, que é aquele conhecido 128, né, ali no meio 128, então ajustes para cima de 128 e abaixo de 128, ou então de zero, eu tenho 0%, né? Eu tenho tudo que for para o lado direito, ele passa a ser logicamente positivo e abaixo negativo. E um tem uma relação com o outro. O 128 tem uma relação com o valor de porcentagem. Mas tem sistemas que quando está tudo funcionando bem, ele está em 100%. Ok? Eu vou dar um exemplo aqui na linha Nissan, no March especificamente, está lá, quando está tudo ok, ele está em 100%. Quando vai fazendo um ajuste positivo, vai aumentando para 101, 102, assim sucessivamente, ou caindo, certo? Aqui no C nós temos o tempo de injeção, o TI, ok? E aqui nós temos o ajuste de longo prazo. Então, ajuste de curto prazo, ajuste de longo prazo e o tempo de injeção. O que ocorre aqui? Veja que a nossa primeira base de informação é o sinal da sonda lambda, porque vai refletir diretamente a combustão, né? Se está rica, se está pobre, se está ok. Então nós temos aqui uma sonda lambda, daqui até o 1 eu tenho uma sonda lambda funcionando dentro do padrão normal. Veja que o ajuste aqui não tem ajuste nenhum, ok? Aqui também não tem um ajuste nenhum no tempo de injeção, é o tempo de injeção padrão, né? Ou então o tempo base de injeção, certo? E aqui também no ajuste de longo prazo eu também não tenho nenhum ajuste. Tá certo? Veja que quando eu tenho uma mistura pobre, uma queda, o que vai acontecer com o ajuste de curto prazo? Ele vai ter uma reação imediata. Ok? E essa reação imediata vai refletir aqui no tempo de injeção. Veja que quando a rampa ela sobe, né? Tem uma progressão aqui no ajuste de curto prazo, eu tenho uma rampa do tempo de injeção também, ela também sobe. Então, quando o ajuste de curto prazo ele entra, ele altera logo o tempo de injeção. Qual é o objetivo dele? O objetivo é ver a sonda lambda voltar a funcionar dentro do seu padrão normal. Porque se a sonda lambda volta a funcionar dentro do padrão normal, isso quer dizer o quê? Que a combustão lá no motor está ok. Não é isso? Combustão, a vedação do escape, porque é importante também isso, né? Tá tudo certo. Então, quando a sonda lambda volta a funcionar, o sinal da sonda lambda volta a funcionar dentro do padrão, certo? Então é porque houve um resultado, né, do ajuste de combustível que foi feito lá em cima do tempo de injeção. Ó, o tempo de injeção permaneceu e eu tenho uma sonda lambda aqui dentro do normal. Então, no momento em que eu tenho um tempo já, certo? Um longo período, que isso aí é programado pela unidade de comando, está programado na unidade de comando, eu tenho um longo período, certo? Em compensação do ajuste de curto prazo,
O que aconteceu com o ajuste de longo prazo? Ele assume, porque eu já tenho um tempo longo compensando. E o sistema precisa do ajuste de curto prazo monitorando a sonda. Ele precisa voltar para zero. Se passou muito tempo, certo? Ele atuando o ajuste de curto prazo, ele precisa voltar para zero. Então o que vai acontecer? O ajuste de longo prazo entra. Então, quando o ajuste de longo prazo entra, fazendo a compensação lá no tempo de injeção, o ajuste de curto prazo ele volta para o patamar dele, certo? Que ele deve estar. Ele é como se fosse ali a linha de frente, ele está vendo o que está acontecendo no momento, tá certo? Então, a sonda lambda está funcionando, o ajuste de curto prazo está trabalhando ali, tá certo? Monitorando ele. Se eu tenho alguma alteração na sonda, o ajuste de curto prazo age. Se passar por muito tempo e não houver, tá certo? Não houver uma mudança, porque o sistema ele vai estar também fazendo a avaliação do funcionamento do motor, então ele vai procurar ver sempre, ele vai tentar que aconteça o quê? Que a sonda lambda esteja trabalhando normal e os ajustes também estejam dentro do padrão. Então, se o tempo passou muito tempo, o ajuste de longo prazo assume, tá certo? Digamos assim, vai ficar de uma forma mais fácil, ele assume o ajuste do tempo de injeção e o de curto prazo ele volta para o seu patamar. Ok? Então ele zera, ele vai ficar lá trabalhando em torno de 128. Por isso que quando a gente entra no sistema, eu tenho a sonda lambda funcionando normal, eu tenho o ajuste de curto prazo trabalhando dentro da faixa do centro, né? Qual é o centro? Quando é em passos vai ser em torno de 128. Quando é em porcentagem, eu vou ter o ajuste em torno de zero. Só que o ajuste de longo prazo eu vejo que tem um desvio, ok? Seja positivo ou seja negativo, dependendo das condições de funcionamento, se é a mistura rica ou pobre, certo? Então, o ajuste de longo prazo aumenta, o ajuste de curto prazo ele vai e volta para o seu patamar normal. Agora, se houve uma mistura pobre, aqui eu tive uma mistura pobre, o sistema compensou. Aqui eu tive novamente uma mistura pobre mais agressiva, o ajuste de curto prazo ele volta a compensar novamente, a informar, ó, a mistura está pobre de novo, estou compensando o tempo de injeção em cima do tempo de injeção que já foi compensado anteriormente. Lembre que a gente teve aqui uma queda, uma mistura pobre, o sistema compensou, tá certo? O ajuste de longo prazo entrou, o tempo de injeção se manteve, agora teve uma nova entrada falsa de ar ou então uma deficiência de combustível, porque a mistura pobre ela pode ser uma deficiência de ar, tá certo? Um excesso de ar, desculpe, ou pode ser uma deficiência de combustível, ok? O fato é que tivemos aqui uma mistura pobre, então nós tivemos novamente o ajuste de curto prazo volta a trabalhar, tá certo? E o tempo de injeção acontece o quê? Ele vai e sobe, ok? E a tendência aqui é porque aqui o gráfico ele não tem mais um tempo maior, mas se tivesse um tempo maior, a tendência era o quê? Que o ajuste de longo prazo ele aumentasse também, certo? Ao ponto que se passar de um certo padrão, de um certo valor acima de 25%, vai ser gravada uma falha na memória e a lâmpada de injeção vai acender. Ok? Então, até um certo ponto, essa compensação ela é tolerável. Agora, se essa mistura, no caso aqui, está representando uma mistura pobre, mas poderia ser uma mistura rica, tá certo? Aqui é só um exemplo. Mas se esse desbandamento da sonda ele passa a ser excessivo, então o que vai acontecer é que o sistema vai tentar compensar, ele tem uma limitação de compensação, porque o sistema jamais vai conseguir compensar através do tempo de injeção uma pressão de combustível que era para ser, digamos, 4 bar e ela está com 2 bar, que é suficiente para funcionar o veículo, funcionar em marcha lenta, mas em cargas mais altas não vai conseguir compensar. Então o ajuste de curto e de longo prazo,
ou seja, a adaptação do sistema a um desvio de mistura, seja rico ou seja pobre, ela tem uma limitação. Tá certo? Então, espero que essa explanação aí tenha ajudado um pouco a entender essas ferramentas, né, que nós temos, os ajustes de longo e curto prazo. Mas o que eu tenho visto é que o pessoal tem cada vez mais entendido melhor. Isso que não é um assunto novo, né? Como a gente sempre fala, isso aí já é um assunto já desde 96 no Brasil, principalmente na linha Ford. Os primeiros Fiestas e Ford Ka, o baratinho ainda, com aquela frentinha curtinha, já vinha com esses recursos, né? Explorer, né? Ranger, aqueles modelos ali no meio, por volta de 95. Né? Os carros europeus, a partir de 2000, né? 2001, aqui no Brasil, começaram a chegar um ou outro, uma gama menor, e agora entre aspas, né? A partir de 2010 para cá, com o padrão ABD BR2, a gente tem aí os veículos e digamos, essa popularidade desse recurso, né? E aí o pessoal tentando entender, e a gente está aqui para ajudar. E por isso nós temos o nosso treinamento, tá certo? Voltado, nós lançamos essa semana, voltado para o diagnóstico da sonda lambda sobre o padrão ABD2. Ele abrange exatamente esse recurso, monitoramento do catalisador, tá certo? Interpretação de DT6, que é importante também, saber alguns detalhes, algumas dicas, tá certo? Algumas falhas que tem também, tá certo? Então, muito da nossa experiência passada. E também nós vamos acrescentar nesse treinamento, além do conteúdo que já tem lá, são ao todo 11 videoaulas, que dá um total de mais de 5 horas. Nós estaremos acrescentando a sonda lambda de banda larga de 4 fios, o sensor FR, que é aquele que, assim como na banda larga de 5 e 6 fios, ele trabalha o sinal que a gente vê lá no parâmetro, é o sinal em corrente. Então é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído, ajudado um pouco, né? Alguns alunos tendo umas lives de outros instrutores, e o pessoal está passando essas informações valiosas, e estou aqui contribuindo com os meus alunos e o pessoal que também segue o nosso trabalho. Valeu, forte abraço, sucesso e vamos para o próximo. Olá pessoal, meu nome é Paulo Costa, eu estou aqui para apresentar o nosso novo treinamento de diagnóstico da sonda lambda sobre o padrão ABD2. Nós sabemos que o padrão ABD2 trouxe diversos recursos para o profissional automotivo e muitos ainda têm dificuldade em saber fazer um diagnóstico correto, né, utilizar as ferramentas disponíveis nos sistemas sob o padrão ABD2. Então o nosso treinamento se propõe a fazer você conhecer como é o passo a passo mais assertivo para o diagnóstico do sensor de oxigênio e também do catalisador. Então nós trazemos, além do diagnóstico do sensor de oxigênio e do aquecedor da sonda lambda, o seu monitoramento e também o monitoramento e diagnóstico do catalisador. Além do que, as importantes ferramentas ajuste de curto e longo prazo, que são tão úteis para o nosso dia a dia. As aulas estão todas gravadas e disponíveis na plataforma, onde nós temos aulas teóricas explicando todos os recursos, do sensor de oxigênio ao catalisador, ao monitoramento do catalisador, os ajustes de longo e curto prazo, assim como também dicas e informações técnicas valiosas para o seu dia a dia. O nosso treinamento totalmente online, você não estuda sozinho, você tem o nosso suporte, você tem a linha direta do melhor meio que você desejar, ou que você tiver disponível para entrar em contato conosco, e nós damos o total apoio para o mais rápido possível você poder caminhar sozinho no seu diagnóstico. Além das aulas teóricas e práticas, você terá 5 questionários que você vai responder a partir do momento que você estudar as aulas, para que a gente possa fazer uma avaliação e te apoiar no seu desenvolvimento. Além das aulas que têm o maior volume de informações, mas nós também elaboramos uma rica apostila para que você possa, nos momentos oportunos, você poder ter um objeto de leitura e assim auxiliar mais ainda no seu aprendizado. Bom, então eu convido você a acessar o link que está aqui na descrição do vídeo e você possa ter mais informações ainda, que se desejar, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp ou Telegram, para que nós possamos dar mais informações caso você deseje. Bom, espero que você venha fazer parte do nosso treinamento para que nós possamos passar todo o nosso conhecimento e experiência ao longo desses 26 anos na área automotiva. Sucesso, forte abraço!